Ô, professora, Fale, Clive. uma foto do drive-thru não postaram ainda, vou cobrar. Ah, foi? Tem que ver lá com a Iraci. Depois eu vou perguntar a ela, vou dizer a ela que você está cobrando. Sim, gente, ó. Bom dia para vocês mais uma vez. Como o Clive disse aí, né? Foi muito bom esse nosso encontro aí do drive-thru. Fico feliz de ter visto esses rostinhos assim, apesar de ter algumas pessoas, né, que estavam assim, não queriam, né, a princípio, Tava tirar longe, tirar professora. uma fotozinha com Sara Alves, eu adorei essa foto, mas é de Marcela, já vi que não é sua, já se entregou aí, da criança, mas já vi que é de Marcela. Ó, o que é que eu quero que vocês consigam compreender, né? Que apesar, minha amiga Gabi, que está fazendo aí aniversário, tinha feito um dia antes, né, Gabi? A gente fica feliz. Não podemos, assim, dar aquele abraço, mas só em vê-los já é, assim, um grande sinal. A gente viu Gabi com visu diferente, né? Clive, Clive, eu fiquei arrasada, Clive, de vocês não querer voltar. Luan não, que eu já sei, né? Que, assim, quando ele tá todo e todo, mas você, Clive, ainda disse Clive, eu disse não, gente, isso não é Clive, não. Até dá outra deu ousadia para a gente que estava passando de moto, que quis fazer um compromisso para a mãe dele. Mesmo assim, parou e nada de Clive. Clive, eu fiquei horrorizada. Eu não ia falar, não, mas tu sabe que eu não aguento, né? Eu tava Foi. indo na casa da professora Marluan, depois a gente voltou. Sim, sim, eu sei. Tá vendo? Vou fingir que acredito, mas tá bom. Mas pior que é verdade, você não viu não que eu voltei mais Sara Vitória sem bicicleta ainda? Sim, se Sara não tivesse, porque Sara que veio toda, né, na humildade, na pessoa que ela é sempre, se Sara não tivesse aparecido, vocês também não tinham ido, não. Se não fosse minha amiga Eu, Sara. Eu sei que eu só tenho minha foram ali por conta causa que de eu e Luan Sara. tava conversando no WhatsApp pra ir no colégio. Tinha o quê? Eu e Luan já tava conversando no WhatsApp pra ir no colégio. Foi? Sim. Olha, bora ver uma coisa. Hoje nós vamos começar a falar um pouco, né, da nossa ortografia, da nossa escrita aí, da continuidade desse terceiro ciclo. Eu falei com vocês na aula passada sobre a parte do uso dos porquês. Esse ciclo, gente, para a gente é muito importante, de verdade, porque ele é importante assim, porque a gente tem que perceber que a escrita da gente é de fundamental importância, mas além da nossa escrita, a gente vai um pouquinho além, porque esse ciclo, viu, Dantas, Samiles, minha amiga Samile, é Samile que está ali, a gente pode falar um pouco da nossa literatura, e falar de literatura é falar da vida, que a gente vai começar a estar vendo aí nesses entraves. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte da ortografia, alguns erros que a gente tem, mas em comum. E eu vou passar, quando eu terminar a aula, vou passar para vocês, não esse slide da aula, mas um slide onde tem a questão que eu quero que vocês façam, para que amanhã a gente consiga fazer essa correção aqui, tá certo? Então vamos lá começar para a gente conseguir ter essa compreensão. Meu amigo, deixa eu falar aqui com as pessoas que eu não falei, minha amiga Duda, meu amigo Levi, Marcela, Maria Eduarda Lima, Matheus Henrique, saudade, viu, Matheus Henrique? Paloma, Raíssa, Raíza, Rebeca, minha filha de tempo em tempo eu converso, né, filha? Sara Alves. Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso terceiro ciclo, pedindo sempre que Deus possa nos direcionar. Sei que vocês estão aí descansados desse período que tiveram, então vamos que vamos. Vou só maximizar aqui para que vocês consigam perceber de uma forma melhor. Erros frequentes. Um dos erros mais frequentes que nós temos na nossa língua portuguesa é do uso dos porquês, né? Nós temos aí esses 4 tipos. Como eu disse, eu vou sempre estar relembrando. Eu lembro que nesse assunto a Ian até falou, né, sobre a questão dos porquês, que ele não tinha, assim, não errava assim tanto, né? Um ou outro que às vezes se passava, em especial quando a gente fala do substantivo, isso é bom, mas ele é um dos casos raros, porque a grande maioria, né, acaba, na verdade, se confundindo aí com essa escrita. Então, só para que a gente consiga entender de uma forma mais branda, o porquê separado e sem acento, nós utilizamos para frases interrogativas diretas e indiretas, o porquê junto e sem acento, para orações que explicam ou indicam causa de algo, né? Na verdade, é uma resposta que a gente dá sobre determinado assunto.
O porquê separado e com acento é o final das frases, junto da interrogação. Nós temos o porquê junto e com acento, que é a palavra substantivada. Sempre que a gente fala na palavra substantivada, é aquela palavra que vem antecedida ali por um artigo ou por uma preposição. Eu coloquei aqui para vocês o artigo "ou" e trouxe mesmo aqui essa questão dos porquês como um verdadeiro nó na garganta para a gente, né? De uma forma imagética, mas para que a gente consiga ter essa percepção aí, para que a gente consiga observar esses erros tão cruéis que a nossa língua nos impõe. Em relação a essa parte dos porquês aqui, gente, alguém que não conseguiu compreender, que ficou na dúvida de algo que gostaria de me perguntar? Mas com S, mais com I. Né? O mas com S a gente usa no sentido de oposição. Quando você quer fazer uma contradição, nós já vimos que é uma conjunção adversativa. Ou seja, que está transmitindo a ideia para a gente de um sentido oposto, de algo que você diz, mas que na verdade não é aquilo que você quer trazer como representação. Mas com I, que é a ideia de intensidade, de quantidade, né? Aquela questão de você adicionar. Quando eu trago aqui para vocês esse bolo, né, no sentido de trazer essas velas, é expressando realmente a quantidade que nós temos, então 5 velas aqui, né? Tá esse índice aí para a gente de quantidades. E esse mas aqui é no sentido de uma preposição que a gente vai trazer, mas no sentido de trazer, no sentido de que ela é uma conjunção, sim, mas é uma conjunção adversativa. Então, poderia dizer, ó, Clive foi ao drive-thru, mas não estava com a intenção. Esse mas não estava com a intenção é justamente uma oposição ao que Clive ele tinha manifestado. Mas quando eu digo aqui que Samir tem mais amigos do que Heitor, eu estou justamente falando na questão da quantidade. Então percebam que quando a gente tem a ideia de oposição é mas, e quando a gente tem a ideia de quantidade, de expressar mesmo algo que você tenha, é o mais com I. O ar com H e o ar, né? Há tempo, esse ar com H, ele faz referência a um tempo passado. É a mesma coisa do verbo haver, então faz, eu poderia dizer, faz tempo que não vejo Levi, há tempo que não vejo Levi. Esse ar com H, ele repercute a ideia para a gente de passado. Por isso que é tão importante a gente conhecer, porque às vezes a gente utiliza o ar só no sentido de mas quando você fala, né, pelo fato de serem palavras parecidas, mas a escrita serem diferenciada, que é o que a gente deve levar em pauta, em consideração maior. O A, normal, que é de referência, que ele vai indicar para a gente o futuro, algo que daqui a pouco pode existir, ou mesmo pode se referir à distância. Então, quando você diz, ó, daqui a pouco irei assistir a aula de geometria. Então, esse daqui a pouco, um futuro que você está expressando. Só retornando, A com H, sentido de passado, ideia ultrapassada que você tinha. A, normal, ideia de futuro ou mesmo de presente. E sempre quando você quer se referir à distância. Então, se eu tenho dúvida se seria A com H ou A, eu tento substituir aquela frase por faz. O verbo fazer, o verbo existir, que são verbos que traz para a gente uma ideia do verbo ar com H, no sentido de entender se seria uma retomada ou não. A fim de ou afim. Afim separado, a gente vai conseguir entender que é um adjetivo que representa para a gente uma afinidade. E afim, né, separado, significa a questão de finalidade. Então, quando eu digo, ó, partindo do pressuposto da gramática, a fim de que os alunos compreendam, a finalidade, esse afim ele tem que ser separado. Eu costumo até dizer com algumas pessoas que, assim, a fala da gente, muitas vezes você é maravilhoso na sua comunicação, na sua oratória. E aí, quando você chega na escrita, a gente consegue perceber essas dificuldades, porque às vezes não leva em consideração o que realmente tinha como representação. Então, esse afim junto, ele traz o sentido para você de afinidade. O afim separado, no sentido de finalidade. A par ou ao par. A par, quando eu digo que meu amigo,
Matheus Henrique está a par da situação. Eu digo que ele está ciente, que ele está informado, ou seja, ele está conectado com aquelas informações que foram perpassadas para ele. Ao par é câmbio, indica título de moeda de valor idêntico. Então, a par, no sentido de informação, e ao par, no sentido de titularidade em relação a moedas. Ao invés de ou em vez de. Ao invés de é oposição à situação contrária. É a mesma coisa de você dizer assim, ó, ao invés de triste, você quer dizer que você se encontra feliz. Ao invés de triste, eu estou feliz. Não precisa você dizer. Mas quando você usa só esse termo, ao invés de, você já dá uma ideia de sentido contrário. Em vez de, você vai substituir, trocar, pôr no lugar de. É como se você estivesse falando ali de um determinado local, e quando você faz essa substituição, você usa aí essa troca. Então, você diz, ó, ao teatro, ao invés de ir ao cinema. Ou seja, você vai ao teatro ao invés de ir em determinado local. Perceba que, em vez de, você está falando no sentido de substituição. Ou você vai em um lugar, ou você vai no outro. É como se fosse uma alternativa que você tem. É algo opcional. Ao invés de, é no sentido de oposição, ideia contrária mesmo. Quando você diz, ó, ao invés de falar de português, eu vou falar de matemática. Esse, ao invés de, é uma oposição do que você está trabalhando. Se você me diz, ao invés de estudar matemática, eu vou estudar português. Aí vocês dizem, faça o contrário para você disse, não precisa se entregar. Então, em vez de, esse em vez de, está no sentido de substituição. E ao invés de, no sentido da oposição. Senso com C ou senso com S. Senso com C, no sentido de recenseamento. Então, sempre que se falar em censo com C, o censo demográfico, o censo escolar que está se fazendo, é um sentido de uma pesquisa que se atribui, que se faz em um determinado sentido. E censo, né, que é no sentido de juízo, de bom senso, senso moral. Senso com S é o que quando você diz assim, ó, Sara Alves tem um bom senso. Então, perceba que você está querendo dizer que ela tem um bom juízo. Senso com C é no sentido demográfico. Olha, gente, ao falar, a gente não consegue ter essa percepção. Mas quando a gente coloca dentro de um contexto, dentro de uma situação, fica bem claro para a gente esse olhar. Seção com C cedilha, seção com C e SS, ou seção com SS. Por exemplo, vocês, ao assistirem aí, né, tá aí passando o filme, e vocês querem assistir esse filme da sessão da tarde. Comumente, eu creio que vocês já devam ter percebido, né, que passa sessão da tarde, e a gente consegue perceber que o sessão é justamente com S, né, e depois o SS no meio da palavra. Porque esse sessão com SS é justamente o sentido de você dizer que seria ali uma reunião, seria um filme. Quando você vai a um cinema, que você diz assim, eu vou para tal sessão. Essa sessão a qual você vai se referir lá, vou assistir uma sessão no cinema. Se está no sentido em si de um filme, claro que vai ser uma sessão com SS. Então, sessão com C é o ato de instância de ceder. Então, quando se diz assim, ó, houve a cessão dos herdeiros, ou seja, houve algo que foi cedido para aquele herdeiro. Eu não preciso dizer, essa sessão com C é para ato de ceder, não. Porque no contexto a gente vai conseguir ter esse entendimento. Então, sessão com C é justamente quando nós falarmos no sentido de ceder algo. Seção com C cedilha é o ato de cortar, é uma divisão, é uma ala que se tem. Então, esse ato de cortar, essa divisão que a gente vai utilizar. E sessão com SS é o período de realização de um espetáculo, é uma reunião que a gente tem, né? Como eu disse para vocês, comumente a gente vê passando sessão da tarde. Então, a gente pode observar que sessão da tarde, quando passa na televisão, vai ser escrito com 2 S. Quando você vai a um supermercado que tem lá seção de brinquedos, você pode observar que essa seção é escrita com C cedilha, porque está se falando em divisões. No supermercado você tem aquela divisão da comida, não é isso? Você tem a divisão dos brinquedos, do material de limpeza. Então, a gente vai conseguir ter essa percepção apenas pela escrita da palavra. Perceba como a nossa língua, ela prega armadilhas para a gente, porque muitas vezes você sabe, sim,
o que significa você sabe que ali você está falando no ato de ceder algo, mas quando você vai observar a escrita desse jogo aí, como é que está sendo escrito, às vezes você acaba escrevendo errado. E quando você escreve errado, você passa a comunicação também errada para o outro, porque o outro não tem a obrigação de tentar adivinhar o que você quis dizer. Às vezes você traz todo um contexto, mas trouxe a grafia de uma forma errônea. Então é isso que a gente precisa se ater, esses cuidados. A palavra comprimento ou cumprimento, né? Comprimento com O, no sentido de medição, tamanho. Cumprimento, você vai falar com o outro, cumprimentar. Então aí, né? Eu cumprimentei Gabi pela felicitação do aniversário dela. Então, observe que esse cumprimentar seria saudar, falar com a pessoa. Então, cumprimento, tamanho, extensão. Cumprimento, ato de cumprir, de executar, cumprimentar alguém. Às vezes você vai em uma formatura, em um casamento. Quando termina, você vai cumprimentar aquelas pessoas, porque você vai falar, vai saudar, né? Às vezes, quando a gente tem dúvidas do que utilizar, eu sempre digo, se você tem dúvida da escrita da palavra, procure um sinônimo, o qual você tenha certeza que aquela palavra é escrita de determinada forma, porque você acaba tendo ali, na verdade, uma chance melhor, porque você vai errar menos. Às vezes a gente se preocupa muito em falar determinadas situações e não se preocupa se a gente escreveu certo, se fez da forma coerente como deveria ser, né, utilizados. E muitas vezes a gente acaba se passando o que é normal. Esse ou este. Esse ou este, né? Então a gente está aqui na dúvida desse ou este. Então, esse é quando você tem o objeto da pessoa com quem se fala, você, tu, né? Quando você pergunta, esse livro é seu, é algo que não está próximo de mim. Eu estou fazendo referência, mas que eu não estou, por exemplo, com aquele livro em minhas mãos. Quando eu digo, este livro é seu, provavelmente você está com o livro em suas mãos. Quando você pergunta para alguém, esta caneta é sua, porque o objeto ele está próximo da pessoa que fala, que no caso é eu, nós. Esse eu, porque você está com o objeto, na verdade, retido em suas mãos. No momento que você está com aquele objeto, você passa a ser o dono daquele objeto, ou você passa a ter a voz para se referir àquele objeto. Né? O mal com o e o mal com o bem, que é um grande vilão, gente. Apesar de ouvirmos tanto, né? Assim, geralmente a gente começa a estudar esse assunto aí no 4º ano, no 5º ano, tem essa desenvoltura. Mas quando se chega na questão de você lembrar mal, mal é contrário de bom. Se eu tenho dúvida, eu vou observar. Ali naquele contexto, caberia a palavra bom ou bem? Se cabe a palavra bom, seria mal com o. Se para mim, naquele espaço, aquela lacuna ser preenchida, deveria ser com bem, eu já sei que deveria ser mal com L. Se eu digo lá, por exemplo, que meu amigo Iago, né, é um mau garoto, eu diria, meu amigo Iago é um bem garoto ou um bom garoto? O que é que minha frase concordaria melhor? Que é bom, né? Porque Iago não é bombom, mas ele é bom, né, Iago? Então, Iago é um bom garoto. Sempre, sempre. Sempre. Isso aí, jovem. Então, quando eu digo que Iago é um bom garoto, esse mal deveria ser o mal com U, devido ao quê? Ao contexto da minha frase. Então, assim, gente, se eu tenho dúvida, o que é que eu faço? Eu vou sempre recorrendo a algo que fortaleça para mim o meu entendimento, para que a gente não tenha tantas dúvidas assim. Ao nível ou a nível de. A nível de é sentido de modismo. Ao nível do mar, ao nível de, em nível de. Esse a nível de é como se você estivesse dizendo assim, ó, eu estou a nível de explodir. É o modo, é a forma como você se encontra, como você está. Ao nível do mar. É uma forma em si de se expressar de acordo com uma situação a qual você quer dar adesão, a qual você quer mostrar realmente o seu poder de interpretação. Mas a nível de é o modo, é a forma como você se encontra. Discriminar ou discriminar. É assim como mal com U e mal com L, aqui é uma dupla para a gente também, que a gente consegue perceber que as pessoas acabam tendo determinadas dificuldades. Por que eu digo que é dificuldade? Para conseguir conciliar essa informação. Por exemplo, discriminar é o sentido de você trazer para alguém uma determinada culpa, você está discriminando, você está culpando, né, aquela situação. E discriminar é quando você está sendo diferente, distinguindo o outro.
Por exemplo, se uma pessoa pede assim para você, ó, discrimine para mim a sua vida. Você vai, na verdade, dizer, pontuar o que é a sua vida, você vai fazer uma descrição, você vai descrever algo. Discriminar, quando alguém fala para você, no sentido de discriminação racial, discriminação social, é no sentido de você mesmo desfazer do outro. Então, às vezes, a gente acaba tendo aí essas mazelas mesmo, né? Digamos que assim, uma forma mais miserável na nossa escrita, porque a gente não leva em consideração a significação que nós teríamos. Quando você diz que alguém está sendo discriminado, é diferente de você dizer que você está discriminando alguém. Então, se eu tenho dúvida, quem é meu aliado, meu amigo de todas as horas é o dicionário. Muitas vezes algumas pessoas dizem assim, o dicionário, ele é o pai do burro. Não, o dicionário é o pai daquela pessoa inteligente, porque eu sei que eu tenho dificuldades, então eu corro atrás das minhas dificuldades, das minhas limitações e procuro ter uma escrita melhor. Uma coisa é escrever para mim, uma coisa é escrever para o outro. Eu já disse para vocês, né? É uma parte de redação, mas a gente, enquanto língua portuguesa, não pode deixar também de trazer essa afirmação. A nossa escrita, o nosso texto, a autoria, ela pode ser minha, pode ser sua. É de quem escreveu o texto. Mas no momento que eu, Mona Lisa, faço um texto e passo para a minha comunidade, passo para a minha sociedade, aquele texto ele não é mais meu. Aquele texto é do leitor que vai fazer interferências em cima da minha escrita. Imagine, a primeira interferência que as pessoas fazem é o quê? De dizer assim, fulano não escreve bem, fulano não sabe escrever. Às vezes, fulano tem até uma boa lógica, fulano traz uma boa ideia da escrita dele. Só que fulano não consegue deixar claro porque se confunde realmente nesse sentido da ortografia. Escrever não é algo fácil. Por isso que a gente só aprende a escrever de uma forma redundante. Mas a gente só aprende a escrever escrevendo. Fazem 10 dias. O verbo fazer, quando exprime tempo, é impessoal. Ou seja, ele não varia, ele não muda. Faz 10 dias, faz 2 meses. Houveram muitos problemas. Haver, no sentido de existir, também é invariável. Houve muitos problemas no governo. Havia acidentes sempre naquela estrada. Com essa parte desses verbos impessoais, gente, precisamos ter cuidado, justamente quando a gente estuda aquele assunto dos tipos de sujeito, onde a gente consegue perceber que o sujeito com o verbo fazer e o verbo haver são sujeitos que a gente classifica como oração sem sujeito, porque são verbos impessoais, mas depende da situação que aquele verbo ele vem expor na nossa frase. Ele é um dos que pensa assim, um dos que faz concordância no plural, ele é um dos que pensam assim. Ou seja, eu posso estar utilizando a minha forma pluralizada ou a minha forma singularizada. Mais de um amigo alertaram. A concordância de mais um é no singular. Mais de um amigo o alertou. Aqui a gente já viu essa parte dentro da concordância nominal, a concordância verbal. Mas é um dos assuntos que mais são assim os entraves, né? Porque justamente quando tem algumas palavras que a gente otimiza, né, essa palavra no sentido em si de trazer majoritariedade, como a palavra, a maioria, que a gente chama de palavras que têm um sentido participativo, justamente porque quando você diz a maioria das pessoas pensa dessa forma, tá certo? Ou a maioria das pessoas pensam dessa forma. Então, muitas vezes a gente acaba tendo essa dificuldade. O que é que eu olho? Sempre quem é o sujeito da minha frase, o meu núcleo, para ficar mais simples para mim. Um terço dos alunos faltaram hoje. A concordância dos números fracionários se faz com valor impresso. Um terço dos alunos faltou. 2 terços dos jornalistas compareceram. Percebo que aqui eu não estou mais falando de 1 terço, mas sim de 2 terços. O que é que eu quero que vocês levem em consideração? Justamente o significado que nós vamos ter dentro da nossa frase, para que a gente consiga entender o que é que essa frase nos representa. Obrigado, disse a moça. Obrigado concorda com o sexo da pessoa que faz o agradecimento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu, enquanto mulher, só respondo obrigada. Meu amigo Clive, enquanto menino, só responde obrigado. Cada um fala conforme seu sexo. E nem me perguntem sobre outra variação de gênero antes que venha alguma dessas perguntas. A gente responde por aquilo que a gente representa. Então, lá, seu nome Marcela, mulher. Marcela só responde obrigada. Sara, obrigada. Matheus Henrique, meu amigo Levi, obrigado. Muitas vezes a gente quer fazer concordância, parece que é assim,
Se eu dei algum presente para Clive, a Clive acha que ele deve me dizer obrigada, justamente porque recebeu um presente da mão de uma mulher. Não. A nossa língua, infelizmente, a nossa língua portuguesa, ela é um pouco machista. E dentro desse olhar machista diz que eu respondo enquanto meu gênero. Não existe muito obrigados por nós, no sentido de trazer se obrigados. Eu não sou obrigado a nada. Não é obrigado no sentido de agradecer, mas obrigado no sentido de você precisar fazer aquela atividade que foi ali, por exemplo, orientada. Estava meia adoentada. Quando significa tanto, mais, menos, é um advérbio e não varia. O advérbio é aquela classe de palavra que a gente estuda como uma classe invariável. Então, meia é no sentido de metade, ou meia quando você está falando de um acessório. Eu estava meio adoentado, eu cheguei meio atrasada. É a forma, é o modo como eu chego. Então, se eu estou falando do sentido de um advérbio, o advérbio ele é invariável, independente de ser mulher ou de ser homem a quem esteja fazendo essa referência. A festa começou ao 12:30. Trata-se de meio-dia mais meia hora. A festa começou ao 12:30. Não se usa 12:30, porque você não está falando no sentido de trazer meia, no sentido de hora, horário. Ela mesma fez o trabalho. Ou seja, no sentido de ela mesma, sendo uma mulher, não, ela mesma. Os homens dizem ele mesmo, a mulher, ela mesma. Se tiver no plural, eles mesmos. O repórter conseguiu entrevista por si mesmo. Mesmo não se flexiona quando equivale ao fato de realmente, né? Eles trouxeram mesmo os livros. A moça veio mesmo. Então, perceba que esse mesmo, quando a gente diz aqui, é atribuído no sentido da fala, a forma como a pessoa diz algo. Envio, anexo, os documentos. Quando se refere ao substantivo anexo, concorda com ele. Envio, anexo, os documentos pedidos. Segue em, quando você vai dizer aqui, né, na sua frase, segue anexa as cópias da certidão. Anexas encaminham as citações. Observa que quando você fala que segue anexos, os documentos, anexos está fazendo referência justamente a os documentos. Segue anexa a cópia. A cópia está fazendo referência aqui ao seu em si. Por que você muda anexo para anexo? Porque você está usando no sentido de um adjetivo. Mas se quando você usa o termo, se você diz lá, ó, segue em anexo o material, segue em anexo a carta, em anexo, ou seja, esse termo que você tem, esse vocabulário, você não vai modificá-lo. Mas quando você usa só anexo, você pode dizer anexo, anexo, anexos, depende do que você expressa. Mas para isso é interessante a gente lembrar de que a nossa língua ela é machista. Algumas redundâncias. Há 2 meses atrás. Por que há 2 meses atrás é redundante? Justamente porque há já é marca para a gente de passado. Então, não precisaria usar a nomenclatura atrás aqui. Eu só poderia dizer há 2 meses e a pessoa entenderia que esse há 2 meses é cerca de passado. Nós já vimos há pouco que ar com H faz referência a passado. Ele chegou há 2 meses. Esse, quando ele diz ele chegou há 2 meses, esse há 2 meses faz o tempo, o período que ele chegou. Iniciou o trabalho 2 meses atrás, ou seja, ou utilizo o A com H ou utilizo a nomenclatura atrás. Eu não posso usar na mesma frase os dois porque eu trago uma redundância. Eu falo de algo, é como se eu repetisse a mesma coisa 2 vezes e não trouxesse informação diferenciada nesse sentido, só repetição mesmo. Já não há mais motivo. Já e mais tem a mesma função na frase. Não há mais motivo ou já não há motivo. Sempre assim, quando as duas palavras representam a mesma situação, eu não preciso utilizar, como nós já vimos até nas figuras de linguagem, quando você diz hemorragia de sangue. Toda hemorragia é de sangue, então você só diz a hemorragia. Esse termo de sangue você não precisa porque fica redundante e acaba sendo um pleonasmo. Entrar dentro da área. Quem entra já entra dentro, né? Então, entrar na área. Encarar de frente. Quem encara já está de frente. Você não precisa utilizar esses termos. Elo de ligação. Todo elo, ele traz uma ligação.
Saiu cedo, mas não conseguiu, no entanto, pegar o ônibus. Não use na mesma frase mais e no entanto, porque os dois, na verdade, são conjunções no sentido em si contrárias. Então, não preciso estar utilizando as duas, eu utilizo uma ou outra. O preço do carro é barato. Diga o preço do carro é baixo, ou módico, acessível. Falar em preço barato ou caro é redundância, porque as duas palavras já encerram a ideia de preço. O preço ou é barato, então você diz assim, ó, o carro é barato. Não precisa dizer o preço do carro é barato, para que você não tenha uma redundância aí. A atividade que vocês vão fazer de casa é justamente corrigir aqui essas palavras que eu vou estar encaminhando para vocês. Vocês vão observar se a palavra precisa ser, né, modificada, se está sendo escrita corretamente ou não. E amanhã nós vamos fazer a correção, tá certo? É a nossa atividade de hoje. O que eu queria, na verdade, que vocês conseguissem compreender quando eu falo sobre essa parte da ortografia, que a ortografia não é algo tão simples, mas é algo que a gente precisa dar conta, porque para a nossa sociedade, o seu registro, a sua escrita, ela tem uma grande importância. Então, se você não consegue compreender bem o que você quer escrever, imagine o outro que nem tem noção do seu pensamento. A gente precisa ser claro o máximo possível, tá certo? Era isso que eu queria dizer para vocês no dia de hoje. Vou estar fazendo a correção amanhã com vocês dessas questões aí, dessas palavrinhas que eu vou enviar daqui a pouco. Não vou enviar os slides hoje, vou enviar amanhã, justamente porque eu quero que vocês façam essa atividade. Depois eu envio para vocês até com a própria correção para quem tem alguma dificuldade, tá certo? Era isso no dia de hoje. Um bom dia e fiquem aí com as outras aulas, viu? Tchau, tchau. Alguém quer me perguntar algo? Eu. Fale. É para enviar a atividade? Não, Bruno, não precisa não, a não ser que você tenha alguma dúvida e queira perguntar, viu? Algo do tipo que a gente vai corrigir amanhã. Hoje eu tô light, tá vendo? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até. Tchau, pro. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau.